Estamos aqui hoje com Rodrigo de Angelis. Eu sempre falo o seu sobrenome errado. Você me falou como que pronuncia. Eu falei Angelis de novo. De Angeles. Angelis. Rodrigo de Angelis. Ele trabalha com VFX e, cara, eu tô bem animada de ter esse papo porque eu não conheço, assim, da indústria. Eu conheço pouco, eu conheço mais a parte, assim, do 3D, que a gente pode ter mais polígonos para colocar num filme, é isso que eu sei, basicamente. Então eu tô bem curiosa para entender desse processo mesmo dos efeitos especiais, que é até diferente da área de 3D, né? Cada área funciona de um jeito. E aí eu achei que seria interessante também trazer um assunto novo, diferente, que eu nunca trouxe, assim, que também eu sei que muitas pessoas têm vontade de trabalhar. Aí se apresenta, Rodrigo, e fala um pouco da sua trajetória. Beleza. Pô, começar então do início, né? Me chamo Rodrigo De Angelis, trabalho com VFX. Hoje eu trabalho, já estou trabalhando com 3D e VFX há 13 anos, né? Então comecei lá em 2009, então já tem bastante tempo. E comecei, cara, eu acho que como a maioria começa talvez com 3D, ou pelo menos de quando eu comecei, era sempre a mesma história, né? Na verdade, a maioria começou porque viu Jurassic Park, né? Eu não sei como que você começou, mas no meu caso nem foi Jurassic Park, foi Toy Story. Quando eu Tua vi Toy história. Story, eu lembro Legal. que eu era criança, eu tinha o quê? Sei lá, uns 10 anos, 8 anos, eu não me lembro agora, mas eu lembro que eu fiquei muito impressionado, porque eu nunca tinha visto assim, porque quando teve o Jurassic Park, eu não entendi que aquilo era 3D. Eu era muito criança para entender que aquilo era 3D. Mas eu lembro que quando eu assisti Toy Story, apesar de ser criança, eu olhei e falei assim, porque eu tava acostumado com a Disney só desenho 2D, né? De repente vem Toy Story, eu lembro que eu olhei e falei assim, meu, o que que é isso? Como que os caras fizeram isso? E apesar de ser criança, eu lembro que eu fiquei muito curioso sobre o trabalho. Eu falei assim, tem gente que tá trabalhando com isso, acho que eu quero ser isso quando crescer, né? Eu pensei isso, e quando eu lembro disso é até bizarro pensar que hoje eu trabalho com. Eu vivo disso, eu vivo de computação gráfica. Então, pô, foi um negocinho lá quando eu era criança que me despertou, assim, aquela curiosidade. E, pô, é muito legal, né? Mas enfim, aí de lá, obviamente que eu fui fazer outras coisas, né? Quando eu era adolescente, eu estudei desenvolvimento, eu acabei virando programador. Eu só fui largar tudo que eu estava fazendo para estudar 3D quando eu assisti Os Incríveis. Quando eu assisti Os Incríveis, aí eu falei, ah, não. Aí eu vou largar tudo que eu tô fazendo, eu vou estudar 3D e vou começar a trabalhar com isso. E foi o que eu fiz. Eu larguei meu emprego, entrei num curso de 3D, comecei a estudar e de lá pra cá não parei. Então, a história minha do 3D começou lá com Toy Story, na primeira, assim, curiosidade de ter visto algo em 3D e tal. Mas foi nos Incríveis que eu falei, ah, não, eu quero trabalhar com isso. E resolvi cair de cabeça mesmo e me dediquei para hoje estar aqui trabalhando com esses projetos, né? Uma Foi trajetória bem. diferente, né? E hoje você nem usa muito 3D, né? Assim, você não modela, por exemplo. Não. Eu aprendi tudo, né? Quando eu fiz o curso, eu aprendi a modelar, aprendi a fazer render, textura, animar. Na verdade, aliás, eu não contei, mas nessa época que eu estudei, eu me encantei muito pela animação, né? Então, eu gostei muito de animar. Era uma coisa que me agradava mais do que modelar ou do que fazer textura. Eu gostava muito, assim. Então, quando eu terminei meus estudos, o meu primeiro emprego em São Paulo que eu arrumei foi como animador de personagem. Então, eu entrei como animador. Eu trabalhei como animador de personagem por uns 5 anos, direto. Então, foi o que eu fiz por muito tempo, assim. Eu gostava muito, ainda gosto, eu gosto muito de animação, né? Mas depois com o tempo a gente vai aprendendo outras coisas, porque eu trabalhei muito com publicidade por muitos anos, então você faz animação, mas às vezes você tinha que modelar, às vezes tinha que fazer um render, então eu fui pegando outros skills, inclusive tipo, aprendi a fazer tracking, né? Tracking 3D,
Aprendi a trabalhar, a fazer composição no Nuke, que para VFX a gente usa muito a composição, né? Então aprendi a fazer composição. Trabalhei um tempo só como compositor, gostei tanto quando aprendi Nuke que eu quase virei compositor. Eu Caramba. não sei se você sabe como que é o trabalho de composição, Eu mas entendo mais ou menos. Eu já vi alguns vídeos sobre o Nuke. então, o pessoal, quando eu aprendi Nuke, eu fiquei também deslumbrado com as coisas que a gente consegue fazer e fiquei uns 2 anos trabalhando como compositor porque eu gostei muito. E no final, agora em 2017, eu mudei de área completamente. Assim, tudo é 3D, né? Tudo a gente tá falando de 3D aqui, mas a gente tem muitas áreas dentro do 3D, né? Isso que às vezes o pessoal às vezes que tá começando, às vezes não entende que tem tantas carreiras que você pode seguir dentro do 3D. Então, eu segui um pouco em áreas diferentes dentro do 3D em alguns anos. Então, eu comecei como animador, aí depois eu comecei a fazer mais o trabalho inteiro, renderizando e tudo mais, fazendo textura. Depois fui trabalhar com composição, usando o Nuke. E agora, em 2017, eu larguei quase que tudo para me focar em efeito mesmo, que é o que eu faço, que a gente chama de effects hoje, né? Então, eu comecei a trabalhar com o Houdini, que foi uma ferramenta nova, um software novo, super complicado, que eu demorei muito para conseguir aprender, né? Eu comecei a estudar Houdini em 2014, eu fui começar a entender Houdini em 2017. Então, assim, Nossa. é um software que deixa a gente maluco, assim. E então, em 2017, 2018, eu realmente mudei de área de novo e é o que eu faço hoje, né? Então, hoje eu trabalho com FX, que é basicamente as coisas que a gente chama de os efeitos que são simulados, assim, porque as outras coisas do 3D a gente trabalha muito artístico nele no sentido de manipular aquilo, né? Então, modelagem você está manipulando ali os polígonos, criando, esculpindo, e a simulação a gente trabalha com dados físicos, né? Então, eu tive que aprender coisas que eu não lembrava mais de física, de matemática, que a gente usa diariamente. Então hoje eu estou nessa parte um pouco mais física do 3D, né? Um pouco mais técnica. É uma área técnica, não é uma área tão artística, né? Então ela é um pouquinho diferente. É artística porque a gente está fazendo arte ainda, né? Mas ela traz uma parte técnica muito forte de programação, de matemática e de física, assim, tipo, é você misturar essas coisas com a arte para você conseguir desenvolver os efeitos que você precisa fazer. Então, isso também me encantou bastante e hoje eu faço isso. Hoje eu estou realmente focadaço, assim, em effects. Eu sou contratado no estúdio que eu trabalho hoje como effects artist. Então, tipo, hoje eu não faço modelagem, eu não encosto em textura, eu não faço animação, não faço nada. Eu só faço os efeitos, né? E todos esses Mas, efeitos é com Nuke mesmo. É, tipo, atualmente sua profissão, qual é não, o software principal que você é usa? o Houdini. Ah, o É o Houdini. Houdini. Hoje eu uso o Houdini. Mas então, aí isso é um ponto interessante, porque apesar de eu ter trabalhado, apesar de eu ser um FX Arts, eu preciso saber Nuke, porque as cenas que eu preciso mandar para o diretor aprovar, eu preciso compor elas. Eu não posso só mandar o meu efeito assim, ó, toma, olha aí. Eu preciso pegar e colocar. Vamos supor que eu estou fazendo, sei lá, uma explosão. Eu preciso colocar a explosão dentro daquela cena, né? Então, se é um carro explodindo, eu preciso pegar o vídeo do carro, juntar com a explosão que eu fiz, fazer uma composição mais simples, mas eu preciso fazer uma composição para apresentar para o meu supervisor ou para o diretor. Então, ter aprendido Nuke foi realmente bem importante para mim. Mesmo que você não for um artista de Nuke, um compositor, se você vai trabalhar com VFX, é bom saber um pouco de Nuke, pelo menos o básico, porque você vai precisar manipular alguma coisa dentro do Nuke para apresentar alguma coisa que você fez, sabe? Então, hoje o Nuke é bem essencial na área de VFX, pelo menos ter um básico assim dele. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Nuke foi sobre um filme. Eu vi um making of do Iron Man. E aí eu lembro Então. que no making of tinha lá o Nuke. Foi a primeira vez que eu vi, assim. E faz muitos anos isso.
Eu nem sabia, A Iron assim. Eu Man achava faz, que. faz tempo. Eu achava que o pessoal. Porque eu vi uma vez também um vídeo que muita gente fazia muitos efeitos de partícula, um monte de coisas, na verdade, destruição, blá. Tudo no Maya. Então eu pensava que era tudo renderizado no Maya, entendeu? Eu não sabia que tinha esse processo depois do Maya. E aí foi a primeira vez que eu vi o Nuke. Tem porque assim, no Maya a gente trabalha com 3D, né? Então, o Nuke, ele é a ponta final que a gente chama, né? Então, o Nuke nem faz parte do 3D. Na verdade, ele tá como o Nuke, ele é uma ferramenta 2D já que a gente chama. E ele é a última etapa para você entregar um shot feito, finalizado. Então, vamos supor que você tem uma cena de uma cidade e vai ter um personagem em 3D e um carro em 3D que vai interagir. E a gente vai colocar isso dentro do filme, né? Então, o filme foi filmado, alguém filmou lá. Então, o pessoal vai trabalhar em cima do carro, em cima do personagem, vão fazer textura, vão renderizar, vão colocar os efeitos. Depois que tiver tudo pronto, renderizado, quem junta tudo isso é o compositor. Então, é o artista de nu que vai pegar o vídeo que gravaram lá na filmagem, aí ele vai pegar o 3D, aí ele vai pegar os efeitos do outro cara, vai pegar a animação desse cara, ele junta tudo. Por isso a gente chama de compositor. O cara é o cara que ele é o compositor, ele compõe tudo, ele pega tudo que já fizeram até aqui, ele gruda tudo junto e entrega pro fim. Aí disso aí vai para pro cara de color e a edição. Acabou. Então a gente brinca até que a galera que trabalha com Nuke, os problemas batem neles, porque sabe quando aparece algum problema, sempre bate lá no cara final. Então o pessoal brinca que quando a galera fala assim em VFX, deixa pra resolver lá na pós, é o cara do Nuke. O cara do Nuke vai se ferrar e vai ter que Vai ter que dar um se virar jeito. pra resolver algum problema. Acontece. O Emanuel, ele mandou um adendo, porque eu falei efeitos especiais. Aí ele falou que Ah, sim. efeitos práticos feitos no set e efeitos visuais, efeitos que são efeitos digitalmente no computador. Eu não sabia Isso, dessa diferença. exatamente. Efeitos especiais é o que a gente estava acostumado a ver em Indiana Jones, e, tipo, que a galera fazia efeitos especiais. Existe até hoje, né? Então, os efeitos especiais são todos os efeitos que eles fazem lá no set de filmagem. Então, Tipo, se eles maquiagem vão também fazer entra uma nisso, né? explosão, sim. Acaba que é um pouco diferente, mas são efeitos práticos também. É uma categoria diferente, né? É, entra como maquiagem mesmo e figurino. Tanto é que no Oscar eles recebem Oscar de maquiagem. Mas efeito especial é qualquer coisa que vai ter um fogo, mas vão colocar fogo mesmo lá no coisa, isso é um efeito especial. Vai ter uma explosão, vão jogar, vai descer um tonel de água, vai ter uma chuva, e isso vai estar lá realmente físico na filmagem, é feito com a galera de efeito especial. Aí, o que a gente faz, eles chamam de efeito visual. Por isso que o VFX, na verdade, ele é uma abreviação de Visual Effects, né? Que é efeitos visuais. Aí acabou que virou uma sigla de VFX, que na verdade é isso, é Visual Effects, né? Então, efeitos visuais é um pouco diferente. Aí já é tudo feito por computação gráfica, né? Essa que é a diferença. Bem, bem colocado aí, o Manuel. Foi bom você ter colocado, porque, tá vendo? Eu até falando errado, eu tava falando e eu nem sabia. Mas isso é muito comum. A gente confunde mesmo. Para quem não está inserido mesmo ali na área, confunde, né? O pessoal realmente sempre às vezes fala, legal, você faz efeitos especiais. Aí você lembra, assim, você fala, não, na verdade eu faço efeitos visuais, é diferente um pouco, assim. Mas pro pessoal é tudo a mesma coisa, porque é tudo o mesmo resultado no final. Se for feito de verdade ou foi 3D, a tendência do 3D é parecer real. Então, para quem tá assistindo o filme, é tudo o resultado igual, né? O Sim. resultado tem que ser o mesmo. E como é que é o processo do, dos filmes, das séries chegar até você? É, como que você tem acesso, assim?
A... Bom, na verdade, hoje eu trabalho com uma empresa canadense, né? Eu trabalho num estúdio canadense, chama Mars VFX. Na verdade, chama. O nome é mais complicado, ele chama Monsters, Aliens, Robots, Zombies. Só que é tão grande que eles fizeram uma abreviação, então a gente chama de Mars, né? E eu trabalho num estúdio de VFX, então lá o pessoal, quando vai ter uma série, um filme. A gente estava até falando isso off, né? O pessoal começa a ir atrás das empresas que precisa para desenvolver, né? Então, hoje, como filmes e séries, a gente não pode esperar 2 anos para ficar pronto. Sim. Então, o pessoal tem que fazer em 4, 5 meses, né? Então, quando entra um filme ou uma série, você precisa, o dono do filme da série precisa contratar vários estúdios para fazer os efeitos. Então, isso acaba sendo dividido em vários estúdios, né? Então, hoje o estúdio que eu trabalho, ele é focado em VFX para filmes e séries, né? Então, a gente faz isso todo dia, assim. Todo dia eu estou trabalhando em projetos às vezes diferentes, né? Tipo, então às vezes eu passo uma semana trabalhando numa série Y, depois na outra semana acabo indo fazer uma coisa da outra série. Então a gente acaba dividindo o trabalho. Mas hoje eu trabalho com série e filme porque eu trabalho num estúdio que faz isso, né? Então, antes de eu trabalhar nesse estúdio, eu trabalhava num estúdio em São Paulo que o foco deles lá era mais publicidade, mas eles pegavam algumas séries e filmes brasileiros de vez em quando. Eles ainda fazem hoje também, eles estão fazendo série para Netflix Brasil. E então você acaba pegando o que o estúdio que você trabalha está fazendo, né? Mas vamos supor, se eu fosse freela, vamos supor que eu sou freela, eu não sou funcionário de nenhum estúdio. Ainda assim você consegue ter acesso a trabalhar em séries e filmes, mas aí você tem que ter um portfólio condizente com esse tipo de trabalho, né, que eles pedem. E aí você manda hoje no LinkedIn você consegue ter acesso ao pessoal que faz esse recrutamento, né? E aí você fala, olha, eu sou freelance, né? Então eu sou freelance de efeito. Trabalho com Houdini e tudo mais. Aí o pessoal, quando precisa, eles vão atrás de freela. Mas eu vou te dizer que é mais raro, tá? É mais raro porque os estúdios que trabalham com filmes e séries, eles preferem trabalhar com a equipe que eles têm interna, porque a gente tem muitos contratos e muitas coisas de privacidade, assim, de não poder vazar o que você está fazendo, o que você está trabalhando. Então, é muito difícil controlar isso quando você contrata freela, né? É mais fácil quando você tem um funcionário. Então, é possível ser freela e fazer alguns filmes, mas não é tão comum. Então, o ideal, para quem quer trabalhar com filme, série e tal, aí é melhor você procurar vagas em estúdios que fazem esse tipo de trabalho, sabe? Você, nesse tempo de carreira, já presenciou algum tipo de vazamento assim, de perto, assim, que tenha acontecido em algo que, sei Olha, lá, você estava trabalhando no eu, estúdio, sei lá. eu nunca vi acontecer. Eu sei que com certeza acontece. O que eu vejo mais que a galera comenta, eu nunca vi de perto também, mas eu vejo da galera falar, assim, contar para algum site de notícia alguma informação privilegiada, vamos dizer assim. Isso aconteceu no último Homem-Aranha, que começaram a ter boatos, né, vai aparecer os três Homem-Aranha. Então alguém falou, alguém jogou isso no ar, mas ninguém mostrar, vazar o material, filmar a tela do trabalho, isso não, porque os contratos que a gente assina, né, que a gente chama de NDA, eles são muito, assim, se pegam você fazendo isso é uma multa tão gigantesca que acho que ninguém tem nem dinheiro para pagar, né? Então, Nossa, eu imagino. e ninguém quer perder o emprego, ninguém quer perder o trabalho, né? Então, inclusive quando começou a pandemia, isso foi até complicado e o pessoal teve que se virar para resolver, porque antes alguns estúdios, você tinha que entrar.
para trabalhar, e dependendo do projeto, você não podia levar nenhum celular dentro, né, da onde você trabalhava, porque você não podia tirar foto e tudo mais. Quando veio a pandemia, a galera teve que trabalhar em casa. Então você imagina Hum, que loucura que deve ter sido pra galera. Tipo assim, meu, antes eu controlava que o pessoal não podia entrar nem com o celular dentro do estúdio. E agora o cara tá em casa, tipo, tem a família dele lá em casa, né? Então o pessoal teve que confiar no artista. Essa que foi a verdade. O pessoal teve que confiar, senão parava tudo, né? Então, existiu eles tiveram que dar um voto de confiança, falou assim, olha, vamos continuar trabalhando, vamos ver o que dá. E o que aconteceu foi que a galera continuou trabalhando normal. Ninguém quer estragar as coisas, né? caramba, que Então a legal. gente que é Uhum, artista, a gente sabe da responsabilidade que você está fazendo. Então, foi uma surpresa bem grande assim até para essa galera, porque eles perceberam que, poxa, não dá para trabalhar, o pessoal faz direitinho as coisas, né? Mas assim, a gente passa por workshop, o pessoal explica. Quando você vai fazer algum trabalho para Disney, quando eu digo, pode ser Marvel e várias coisas, uhum, você tem um curso que você tem que fazer, que eles falam justamente sobre essa questão de vazamento, como que um vazamento pode estragar todo o trabalho de marketing de um filme e jogar, tipo, milhões e bilhões de dinheiro fora. E é esse dinheiro que paga o meu salário. Então, assim, esses milhões e bilhões que esses estúdios ganham, é com esse dinheiro que eu tenho trabalho, né? Então, assim, todo mundo entende isso. uhum. Então, é uma coisa que eu vejo que todo mundo respeita e ninguém quer que isso estrague um dia, né? Então, hoje, muita gente. Eu trabalho em casa, tipo, hoje eu trabalho com uma empresa no Canadá, mas eu moro em São Paulo. Mas eu tava agora, fiquei 8 meses morando em Roma, por exemplo. Eu fiquei 8 meses trabalhando e morando em Roma, trabalhando para o estúdio do Canadá. Isso não era possível antes da pandemia, né? Então isso Sim. foi uma coisa que veio depois. Senão eu teria que estar lá no Canadá, eu teria que estar lá no estúdio todo dia. Então hoje, se eu tenho essa liberdade de ter morado um tempo em Roma, hoje eu estou aqui em São Paulo e trabalho com o estúdio do Canadá, é porque existe essa confiança, né? Então é bem interessante. É bem legal que, assim, triste que teve uma pandemia, mas ao mesmo tempo legal que a pandemia conseguiu trazer essa confiança para os artistas, né? E assim, eu acho que a tendência é os trabalhos eles serem cada vez mais assim, né? Os trabalhos que realmente não tem necessidade da pessoa estar lá, né? Uhum. Então, não tem mesmo. E, e não só isso, né? É o que você falou. A pandemia foi terrível, não tenho nem como mensurar. Eu mesmo senti na pele bem isso, porque eu perdi muitas pessoas da minha família. Eu perdi meu pai, perdi minha avó, meu avô, Nossa. outras que ficaram muito ruins, assim. Então, pra mim, a pandemia foi um bagulho assim que, nossa, foi terrível. Mas tudo, assim. Se for para ver o lado bom, foi isso daí. Então, várias empresas tiveram que Se adaptar. se adaptar e numa questão técnica também, porque você acessar tantos dados assim, tantas coisas importantes de cada um de um lugar do mundo, existe também um investimento técnico que os estúdios tiveram que fazer para conseguir possibilitar que as pessoas trabalhassem de fora, não é só querer, né? Sim. Então, e os estúdios fizeram e as coisas não pararam. É. E você, nessa época, você já estava nesse estúdio? Ou você trabalhava para outro estúdio? Quando teve toda essa mudança? Não. Quando teve essa mudança, eu ainda estava no. Eu trabalhava para um estúdio em São Paulo. Eu já estava trabalhando com filme, série, mas eram coisas aqui do Brasil. E, e eu estava com o intuito de me mudar para fora, porque eu queria trabalhar. Justamente eu queria arrumar um trabalho para trabalhar em projetos internacionais. Então, quando eu tava para me mudar, que eu ia ir para a Europa, veio a pandemia. Então, eu tive que mudar os planos, né? Tipo, não dava para viajar, a pandemia acontecendo, tava aquela coisa, aquela loucura. Então, eu falei, poxa, não vai dar para ir agora. Eu tinha planejado ir no comecinho de 2020, né? E aí, no final de 2019 já começou a pandemia, no começo de 2020
já começou a loucura toda, eu abortei essa questão, né? Falei, deixa para depois, não vai dar para ir agora. Mas eu fiquei aqui em São Paulo e acabou que eu consegui arrumar um trabalho que eu queria num estúdio de fora sem ter que sair. Então, assim, o meu planejamento era de ir embora para fora para começar a tentar procurar um trabalho, né? E Uhum. acabou que eu consegui um trabalho antes mesmo de ir para fora, né? Sim. Então, foi por conta da pandemia, acabou que eu consegui ter essa oportunidade de começar a trabalhar em projetos que eu queria, em uma empresa internacional, sem ter saído do Brasil, assim. Então, foi algo que a pandemia trouxe de bom. É, Foi pelo menos mas isso. Outras meus coisas, né? sentimentos pelo que você Várias passou. coisas. É, porque eu lembro quando você publicou Obrigado. no Instagram algumas coisas sobre a pandemia. Nossa, foi bem pesado mesmo Sim, pra você. foi pesado para mim, para muitas pessoas, né? É, sim. Então eu sempre lido com esse assunto assim com cuidado, porque, poxa, sorte de quem não sofreu nada disso. Eu agradeço a Deus por quem não teve, não passou por nada pior, assim. E aconteceu, eu perdi amigos também, não perdi só família, né? Perdi amigos. No Brasil que foi bem, bem ruim a pandemia, né? Foi bem complicado. Foi. Mas enfim, agora seguir a vida, né? Continuar Sim. e aprender com o que aconteceu, né? Só. Sim. E olhar para esse lado que, enfim, é triste, né? Mas assim, nesse sentido, trouxe um pouco de liberdade profissional, né? Eu acho que a gente tendo um pouco mais dessa liberdade profissional até possibilita da gente ter um contato maior com a nossa família, né? Curtir mais Ah, a ótimo. vida no geral, né? Porque a gente trabalha remoto agora, Sim. não tem toda essa burocracia. É melhor você estar junto das pessoas que você gosta. Porque é ruim você trabalhar, ficar 8 horas longe de casa e de repente você volta, você tá cansado, você, sabe, tipo, eu acho perfeito o trabalho remoto, assim. Eu não troco mais o trabalho remoto. Eu sinto mesmo. Eu gosto muito de trabalhar remoto. Nossa, muito mais Eu tranquilo. gosto.